dia, gente. Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar enquanto meu cachorro late na rua. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e faço medicina na Universidade Federal Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Nessa série aqui, eu estou te ensinando como ir muito bem no vestibular da UFSC. Então, se você não viu os outros vídeos dessa série, eu te recomendo ir na nossa playlist, que tem muito vídeo bom pra você. E esse vídeo aqui é muito importante, por mais que o título não seja tão escandalizante assim, você precisa ver. Porque nesse vídeo eu vou te falar um conteúdo que muita gente não sabe e é um grande diferencial. Então, se você souber, você já vai estar na frente de muita galera. Eu vou te ensinar como funciona a correção das somatórias e como tirar uma boa estratégia a partir disso. Somatória é um tipo de questão que é muito comum aqui pro sul e que não tem muito pra cima de São Paulo, é mais incomum. E por ser uma questão mais diferenciada, a galera acaba se desesperando porque não sabe a correção desse tipo de questão. Eu já te expliquei o que é uma somatória em outros vídeos dessa série, então eu não vou ficar repetindo. Agora a gente vai focar na correção. Correção na somatória varia de vestibular para vestibular. Cada vestibular tem uma fórmula própria. Inclusive, tem alguns vestibulares que ou você zera ou você gabarita. É o horror. Na UFSC não é assim. A gente tem uma fórmula para corrigir essa somatória e nessa fórmula você consegue tirar muitas estratégias para usar no seu dia de prova para conseguir uma maior pontuação. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como. Esse vídeo não vai ter menu, diferente dos outros vídeos dessa série, porque ele é um pouquinho mais curto e basicamente é sobre o mesmo assunto sempre, que é a bendita da fórmula da somatória. Então não vou fazer menu nesse vídeo. Vou pegar agora a fórmula que a gente utiliza para corrigir a somatória. Essa fórmula aqui, ela está no edital da UFSC, desde que eu me entendo por gente, é essa correção. Como eu falei, varia de vestibular para vestibular. Se você estiver indo para outro vestibular, dá uma olhada na fórmula daquele vestibular, porque pode ser diferente. Por exemplo, lá nas estaduais do Paraná, se você assinala uma alternativa que esteja incorreta, você zera a questão. Não é o caso na UFSC, mas para isso você tem que ler o edital. Essa fórmula aqui, ela assusta, porque tem muita letra. Mas é porque a UFSC acabou querendo ferrar um pouco com a nossa vida. Não sei se fizeram de propósito para ninguém ler. Porque se você trocar as letras, vamos ignorar aquele P ali, porque o P é a sua pontuação, é como se fosse o seu X. Vamos ignorar aquelas letras ali e vamos trocar por letras mais comuns. Ficou bem mais palatável, então não é o bicho de 7 cabeças. Só vai te assustar a primeira olhada, mas calma que eu vou te ensinar como é que calcula. Antes da gente começar a entrar de cabeça na fórmula, vale a pena você pegar essa fórmula e aplicar nas provas que você estiver fazendo? Depende. Se você estiver se preparando e vendo esse vídeo no começo, até o meio do ano, vale a pena. Faz algumas provas antigas, como eu já falei que você tem que fazer em vídeos anteriores dessa série, e em umas 2 ou 3 provas, você pega e aplica essa fórmula e calcula todas as somatórias à mão. Eu sei que vai dar trabalho, mas isso vai criar sinapses no seu sistema nervoso. Olha só que chique, que outras pessoas talvez não tenham, porque isso vai te fazer entender como é que a fórmula funciona. E não é apenas calcular, tá? Você calcula estrategicamente. Então vai calcular uma somatória, quanto é que deu a pontuação daquela somatória e começa a pensar. Ah, essa questão aqui, eu tava com dúvida nessa alternativa. Se eu tivesse assinalado, o que teria acontecido? Será que eu teria tirado mais ou menos? Isso ajuda muito, cria muitas estratégias, muito inteligente. Agora, se você tá perto do vestibular, talvez não seja mais interessante você fazer isso, porque não dá mais tempo. Então talvez você tenha que ficar só com esse vídeo aqui e com as estratégias desse vídeo aqui. O que é diferente se você estiver vendo esse vídeo no começo do ano, porque aí você consegue criar as suas próprias estratégias, além das minhas estratégias que eu vou te passar, o que é muito inteligente. Então depende de qual período do ano você está vendo esse vídeo, se vai valer a pena você usar essa fórmula nos seus simulados e provas antigas ou não. Depois que você tiver calculado com essa fórmula em algumas provas antigas, 2 ou 3, você não precisa mais ficar usando a fórmula. Na verdade, você vai até decorar alguns valores, mas não precisa ficar mais usando. Em vez disso, eu vou te dar um site, na verdade não é bem um site, é um aplicativo para computador, que ele é muito bom. Ele foi criado com a fórmula da UFSC. Não é o único que existe, mas esse aqui eu sei que é confiável. Vou deixar o link na descrição. Parece um site meio bizarro, mas eu prometo que não tem vírus. É só um aplicativo que não é muito bem conhecido. A única parte ruim é que ele não arredonda, porque se vocês virem aqui, eu coloquei aqui no print da tela, no item 5.1.1, inclusive isso aqui foi tirado do último edital, tá? Aqui diz que a pontuação de cada questão será expressa com 2 casas decimais após a vírgula, com arredondamento na segunda casa decimal. Então, por exemplo, se o seu cálculo tiver dado 0.859, você não vai pontuar 0.859, você vai pontuar 0.86. É isso que ele tá falando. Esse aplicativo não arredonda, então esse arredondamento você vai ter que fazer sozinho. Só que ele é muito bom. Você coloca só a somatória que você colocou e qual que era correta e qual o número de proporções da questão e calcula sozinho. É maravilhoso. Mas vamos agora para análise desse monstro. Antes de partir para aquela fórmula maior, eu gostaria de te indicar 2 coisinhas que a galera geralmente não lê. Primeiro, ali em cima está falando que se o número de proporções corretas consideradas pelo usuário, pelo candidato, for maior que o número de proporções incorretas consideradas por ele, vai utilizar a fórmula. Se não, a sua pontuação vai ser 0, ou seja, você vai zerar a questão. Trocando por miúdos, o que isso quer dizer? Se você assinalar mais alternativas corretas, que são corretas pelo gabarito, do que alternativas incorretas, que são incorretas pelo gabarito, você vai pontuar alguma coisa. Agora, se você assinalar alternativas
corretas e incorretas na mesma medida, por exemplo, você assinalou duas alternativas que eram corretas e duas alternativas que eram incorretas, ou mais incorretas do que corretas, você vai zerar a questão. E aqui a gente já pode tirar a primeira estratégia. É sempre melhor você ganhar uma parcial baixa do que você correr um risco alto de zerar. Então, se você estiver numa questão em que você só tem certeza de uma alternativa correta e você estiver em dúvida em outra, não assinala, porque se aquela outra estiver errada, você vai zerar essa questão. E nós não queremos que você zere a questão. Zerar a questão é uma das piores coisas que podem acontecer no dia do vestibular. Por mais que sim, você vai gabaritar algumas, não é legal ficar zerando, porque mesmo nas que você pontua, você nem sempre vai pontuar mais do que 0,85, que é o que você precisa para passar. Se você fazer uma média, você vai pontuar 0,83, 0,8. Então não é inteligente você ficar zerando. Então, se tiver um risco real de você zerar, no estilo de eu só sei uma correta e a outra eu tô em dúvida, não assinala que você tá em dúvida. Então, agora que a gente já passou desse ponto aqui, e a propósito, antes de eu continuar o vídeo, eu acho interessante você pegar um caderninho e anotar o que eu tô te falando, porque é bastante coisa. Agora que a gente já passou esse ponto mais importante aqui, vamos de fato para a fórmula. Caso você tenha instalado mais alternativas corretas do que incorretas, você vai pontuar. E vai pontuar de acordo com isso aqui. Muita letra, mas eu vou ir com calma. Se você notar, ele tá diminuído de dentro para fora. Então tem o parênteses ali dentro, depois tem o colchetes. Primeiro a gente faz o parênteses e depois o colchetes. E depois tem a parte de fora que tem uma divisão. Então, eu vou fazer como na ordem que a gente calcula mesmo. De dentro para fora, seguindo parênteses, colchetes, depois tudo. Para ser mais fácil de entender. Só que às vezes vai ficar um pouquinho confuso. Então o que eu te indico? Vê esse vídeo uma vez, anota e depois revê de novo para você entender melhor. Esse vídeo aqui você vai ter que ver umas 2 vezes, no mínimo. Mas eu prometo que você vai entender e é importante que você entenda. Então se você não entender, vê de novo. Ou me manda mensagem lá no Insta que eu te ajudo. Primeira coisa que a gente tem ali dentro dos parênteses é que o número de proposições consideradas corretas pelo candidato e que estavam corretas vai ser diminuído pelo número de proposições incorretas que o candidato assinalou. Essa base da fórmula aqui é o que todo mundo que estuda um pouco para a prova da UFSC já conhece. O problema é que a galera fica presa só nisso. E ficar preso só nisso não é suficiente para quem quer medicina. O que é isso aqui? Basicamente, uma incorreta que você assinalar vai anular uma correta. E aí vem aqueles especialistas de vestibular que vão falar assim: viu? Por isso, na dúvida, você não assinala. Porque se você assinalar e estiver errado, vai descontar da sua pontuação. Não é verdade. Pode ser verdade para quem quer cursos menos concorridos. Para quem não quer medicina, odonto, algumas engenharias, psicologia. Isso pode funcionar, de fato. Mas não para quem quer os cursos mais concorridos, por quê? O porquê eu vou dar depois, não vou falar agora não. Mas o fato é, por enquanto, se você assinalar alguma proposição incorreta, você vai anular uma correta. Por exemplo, se você assinalou 2 corretas e você assinalou uma incorreta, você vai pontuar proporcionalmente apenas uma correta, porque 2 menos 1 é igual a 1. Agora, se você assinalou 3 corretas e uma incorreta, você vai pontuar proporcionalmente a 2, porque 3 menos 1 é igual a 2. É isso. Então vamos falar agora um pouquinho sobre estratégias relacionadas a isso aqui. Olhando essa parte da fórmula, já dá a gente tirar uma conclusão que quanto mais proposições corretas você tiver certeza naquela questão ali, mais você pode se dar ao luxo de arriscar. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem apenas 2 corretas e tá com dúvida em uma. Se você assinalar aquela uma ali, você vai pontuar por apenas uma correta, o que é uma pontuação bem baixa. Agora, se você tiver certeza em 3 corretas e uma em dúvida, se aquela que você tiver em dúvida for incorreta, você vai pontuar por 2, que não é uma pontuação tão baixa assim. Se você estiver com 4 que você tem certeza que estão corretas e você assinalar uma que você estava em dúvida que não é correta, você vai pontuar por 3, que olha só, é mais ainda. Mais do que 5 corretas é muito difícil. Eu não recomendo você assinalar. Existe principalmente em literatura e em ciências humanas, questões com 6 proposições corretas, que inclusive a soma pode dar apenas 63, só que é mais raro. Então, se não tiver nas matérias de literatura ou ciências humanas, toma cuidado que provavelmente não tá correta, aquela ali que você tá em dúvida, tá? Mas em humanas e linguagem, se você tiver com 5 que você tem certeza que estão corretas, em uma em dúvida, pode ser que aquela em dúvida ali esteja correta também. Só em humanas e linguagens, deu? Mas eu tô aqui pra nossa estratégia. Se você estiver com dúvida, volta e veja de novo com mais calma. Vamos supor que você esteja em uma questão que você tem 2 que você tem certeza que estão corretas e uma que você tá em dúvida. Você só vai assinalar aquela ali que você tá em dúvida se você tiver, por exemplo, 85% de certeza que ela tá correta e só 15% de dúvida. Quando você tem quase certeza que tá correta, você pode assinalar. Agora, se você tá numa questão que tem 2 questões que você sabe que tá correta e tem uma que você tá com dúvida, mas que você tá com um pezinho mais pra ela estar errada, tipo uns 40% de certeza que ela tá certa e uns 60% de não certeza que ela tá certa, é melhor não assinalar, porque provavelmente você vai errar e aí você vai pontuar por apenas uma proposição correta, que não é muito legal. Lembra sempre que a gente tá fazendo uma proporção. A base da fórmula é isso, uma proporção das corretas que você assinalou para um todo da questão. Agora, se você tá numa questão que tem 3 ou 4 corretas e você tá em dúvida numa outra ali, aí sim, você pode se dar ao luxo de assinalar uma alternativa que você não tem
tem tanta certeza assim. Lembre-se, quanto mais corretas você já tiver certeza que estão corretas, mais você pode se dar ao luxo de arriscar. A base é essa. Aí você pode assinalar uma alternativa que você tenha, sei lá, 60% de certeza que tá correta. O ideal é sempre assinalar alternativas que você ache que tá correto, nunca aquelas que você olha e pensa, eu tô em dúvida, mas eu acho que tá errado. Essa daí você não assinala mesmo. Agora, quando você lê e pensar, eu tô em dúvida, mas eu acho que eu tô correto, ou então, eu acho que eu tô correta, mas eu não tenho tanta certeza assim, aí você pode considerar assinalar ou não. Acho que nós vencemos essa parte aqui da fórmula. Se você não entendeu, volta no vídeo. Claro, antes de pular pra outra parte da fórmula, se você não assinalar nenhuma incorreta, vai ser, sei lá, 3 menos 0, você não vai perder nada. E é por isso que você deve arriscar, inclusive. Porque sim, tem uma chance daquela questão que você tá com dúvida ser incorreta e você perder ponto. Só que se ela for correta e você não assinalar, você também vai perder ponto. Essa é a parte que ninguém te conta. E se ela estiver correta e você assinalar, você vai ganhar ponto. Você pode, inclusive, gabaritar a questão. Vai ficar mais claro à medida que eu for completando aquela fórmula ali. Mas vamos lá. Passamos ali do parênteses, vamos agora pro colchetes. Você calculou já o que estava no parênteses. Agora nós vamos pegar aquele NTPC ali e diminuir de tudo que você calculou. Então vamos lá, com calma. NTPC é o número total de proposições corretas na questão. Ou seja, essa aqui é a parte que vai confundir um pouquinho você, que você vai precisar voltar depois, e é por isso que eu te falei pra ver o vídeo 2 vezes, porque depois vai fazer mais sentido. Mas vamos lá. Vamos supor que tinham 3 proposições corretas e você assinalou apenas 2. Você vai fazer 3 menos 2. Essa parte aqui não tem muita estratégia por trás, é mais uma parte de cálculo mesmo da questão, porque basicamente o que eles querem fazer nessa questão aqui? Eles querem descontar ponto do estudante que não assinalou todas as corretas, porque se não tivesse essa parte da equação aqui, quem não assinalou todas as corretas, mas não assinalou nenhuma errada, ia gabaritar igual. É basicamente isso. Então não tem muita estratégia por trás, mas basicamente, traduzindo a equação, se você assinalar todas as corretas, você vai pontuar integral. Porque vamos supor que tenham 3 alternativas corretas, você assinalou 3 corretas e nenhuma incorreta, vai ser 0, 3 e 3. Então vai ficar 3 menos 0, 3, 3 menos 3, 0. Agora, se você assinalou a menos, ou então você assinalou uma errada e isso descontou de uma correta, você vai acabar perdendo ponto aqui. Eu vou passar para um todo, que aí você vai entender o que eu quero dizer. Agora, se a gente pegar tudo que tá fora do parênteses, nós vamos pegar o número total de proposições da questão menos o que você tinha acabado de calcular, dividido pelo número total de proposições da questão. Para você gabaritar, o que tá dentro do colchetes tem que ser igual a 0, porque aí vai ficar o número de proposições da questão sobre o número de proposições da questão, vai dar 1, ou seja, você gabaritou e tirou 1, porque o máximo que você consegue tirar numa questão da UFSC é 1. Em qualquer vestibular é assim. Então vamos supor que a questão tinha 7 proposições e tinham 3 corretas. Você não assinalou nenhuma incorreta e assinalou as 3 corretas. Se a gente fizer essa conta aqui, diminuindo, vai ficar 7 sobre 7. Tudo que tá dentro do colchetes vai ficar 0 e vai ficar 7 sobre 7, que vai dar 1. Entendeu a partezinha mais chatinha ali da questão? É por isso ali que tem um cálculo meio bizarro de menos ali no meio. Por que eu vou descontar todas as corretas que eu assinalei? Não faz muito sentido, parece meio contra-intuitivo. É por causa disso aqui. E é por isso também, novamente, que você ficar sempre naquela estratégia de se eu não sei, se eu tô em dúvida, eu não vou assinalar, é perigoso. Porque se você não tá em dúvida, mas aquela alternativa ali era correta, vai ter aquele desconto ali, porque você deixou de assinalar uma correta, ou seja, você não vai gabaritar. Então o certo é você pensar quando você deve arriscar, quando você vai ter uma perda menor, caso esteja incorreta aquela ali que você tá em dúvida, para você ter uma chance maior de gabaritar e ganhar mais um pontinho ali. É isso. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Ok, agora eu vou partir agora para esse NP aqui, que é o número de proposições da questão. Isso aqui confunde muita gente, porque o NP, ele tá embaixo dividindo. E aí a galera sempre acha que a sua pontuação vai ser inversamente proporcional ao número total de proposições da questão. Ou seja, quanto mais proposições a questão tiver, menor pode ser a sua parcial. Algo mais ou menos assim, se você tiver com uma questão de 7 alternativas e uma questão de 6 alternativas, se você ganhar parcial nas duas e errar apenas uma questão nas duas, você vai ganhar menos na que tem 6 do que na que tem 7. Não é assim. Por quê? De fato, o NP que tá ali embaixo, ele é inversamente proporcional ao P, que é a sua pontuação. Só que ele também tá em cima. Isso aqui cria uma zona na matemática. Isso envolve cálculos bem complexos, que eu não vou falar aqui com vocês, porque nem eu sei o gráfico que isso aqui faria. Então isso aqui é meio complicado de explicar, daria uma função meio doida. Então, pra te ensinar melhor, eu vou pegar exemplos. Vamos supor que você esteja na questão 1. E na questão 1, nós temos 7 proposições, 3 estão corretas. Dessas 3 que estão corretas, você assinalou apenas 2 corretas. Botando ali na fórmula, vai dar 6 dividido por 7. 6 dividido por 7, arredondando, dá 0,86. Beleza, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, nós também temos 6 proposições, 3 corretas também, e você também só assinalou
2 corretas. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 5 dividido por 6, que vai dar 0,83. Sim, eu decorei. E olha só, 0,83 é menor que 0,86. Beleza, eu acho que você já tá pegando aqui como é que funciona essa fórmula. Tá, vamos diminuir mais um. Na próxima questão, você tem 5 proposições. Dessas 5 proposições, 3 estão corretas e 2 corretas você assinalou. Fazendo o cálculo, vai ficar 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 é 0,8. Você tá notando que tá diminuindo? Antes era 0,86, depois 0,83, depois 0,8. Lembra que eu te falei que é tudo uma proporção? O que a banca está entendendo com esta fórmula aqui, que foi a fórmula que a banca fez, que eles foram muito inteligentes. Quanto mais proporções uma questão tiver, mais chance você tem de errar. Se você tem mais chance de errar, cada erro seu deve ser menos descontado. É mais ou menos isso. Se você tem mais chance de errar, é mais justo que cada vez que você erre, seja menos descontado de você, entendeu? Então, na prática, quanto maior for uma questão, quanto mais alternativas aquela questão tiver, mais chance você tem de errar. Porque a cada erro você vai ter menos descontos do que numa questão menor. Numa questão de 7 alternativas, cada erro é 0,14. Agora, numa questão de 6 alternativas, cada erro vai ser 0,17. Numa questão de 5 alternativas, cada erro vai ser 0,2. Na sua prova, o que você vai fazer? Juntando com tudo isso que eu já te falei, de analisar quantas você já sabe que estão corretas, quanto você acha que aquela alternativa ali está correta ou não, que você está em dúvida. Quanto mais alternativas a questão tiver, mais você pode arriscar. Basicamente é isso. Então, se a alternativa tiver 7 questões e você estiver em dúvida em uma, você vai poder arriscar mais do que uma alternativa que tem 5 questões e você estiver em dúvida em uma também. Essa estratégia é basicamente isso. Por isso que eu te falei que quem tá vendo esse vídeo no começo do ano está na frente de quem tá vendo esse vídeo no final do ano. Porque se você pegar essas estratégias isoladas, parece meio que um Frankenstein doido. Você deve ter anotado no seu caderninho, você tá olhando e pensando, meu Deus, como é que eu junto tudo isso? E é por isso que é melhor você pegar as questões das suas provas antigas e ir calculando pela fórmula. Se você está no começo, no meio do ano. Agora, se você tá uma semana antes da prova, talvez não seja tão legal fazer isso, não vai dar tempo. Então, o segredo, como eu falei aqui, não é nunca arriscar. É saber quando você pode arriscar para caso você erre e você não seja descontado muito. Mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo você voltar nesse vídeo, ele tá bem explicadinho, eu tentei fazer da forma mais palatável possível para vocês. Eu sei que para quem não tem facilidade em exatas, essa fórmula é chata, é assustadora, mas vai voltando que eu fui tentando mastigar pra vocês. Vê esse vídeo de novo, vai parando, vai anotando, pega um caderno, vai exemplificando. Se você não entendeu muito bem, eu recomendo que você faça uma prova e vá corrigindo enquanto veja esse vídeo, também pode funcionar. E qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu prometo que eu vou tentar responder. Ou então me chama lá na DM no Insta. Ultimamente o Insta tá excluindo algumas mensagens, algumas pessoas me mandam. Então talvez comentar no YouTube seja mais seguro. Mas lá no Instagram eu consigo dar um suporte maior porque eu consigo mandar áudio, consigo mandar foto, etc. Então talvez seja melhor vocês me contatarem lá, mas se eu não responder, manda mensagem aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e curtir esse vídeo também. Deixar seu comentário aqui embaixo, como eu já falei. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E me seguir lá no meu Instagram, por vários motivos que eu já falei aqui. Beijo, gente. Até mais!